Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo daí a pedido de vocês o vídeo do canal do Thiago, 10 personagens que o Beyonder venceria e os que ele não venceria. Então, voltando aí com esses vídeos, né, dos personagens que vence os personagens que ele não vence, né, a porcentagem de chance que ele tem de vitória contra certos personagens. Eu acho bem interessante, né, tipo, porque são personagens de obras totalmente diferentes sendo comparados aqui juntos, né, a força entre eles. Então, bora lá. Beyonder é uma das entidades mais poderosas da Marvel. Foi ele que deu início à primeira guerra secreta da Marvel nos quadrinhos. E atualmente o Beyonder se tornou então uma entidade muito poderosa, bem mais do que antes, podendo até mesmo quebrar uma narrativa criada para ele. E depois de Defensores Beyonders, Beyonder irá criar um outro evento nível multiversal na Marvel e os Vingadores terão então que lidar com essa nova ameaça. Mas nesse vídeo eu irei te mostrar os personagens que o Beyonder venceria e os que ele não venceria. Vem comigo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. E o Beyonder é uma das entidades cósmicas que apareceram nos quadrinhos da Marvel, criado pelo escritor Jim Shooter e pelo artista Mike Zeck. Beyonder é um ser quase onipotente que é basicamente o organizador da grande saga da história clássica da Marvel, como Guerras Secretas. Beyonder originalmente ele era um ser infantil basicamente, né, que crescia então em um universo criado por outros Beyonders. E com o tempo o Beyonder então evoluiu. O Beyonder também está sempre ligado às Guerras Secretas e também tem um poder ilimitado, capaz de também alterar toda a realidade com um piscar de olhos. E assim como o seu poder que é ilimitado, coloque a sua inscrição aqui agora que você irá garantir todos os vídeos aqui do canal, porque isso vai provar para todo mundo que você gosta do Beyonder e provar que ele é uma das entidades mais poderosas da Marvel, fora que também você também vai ficar ligado de tudo que acontece nos quadrinhos, Marvel, DC, duelos também, enfim. Vence Elaine Belloc. Eu sei que agora a polêmica ela é instaurada, afinal estamos falando também em uma das entidades mais poderosas da DC. Elaine Belloc é sem dúvidas uma das entidades mais perigosas que a DC tem, ninguém gostaria de enfrentar ela. E realmente ela seria uma oponente extremamente difícil para o Beyonder de se enfrentar. Se considerarmos que o Beyonder pré-retcon, digamos assim, né, lá em Guerra Secreta, né, e tudo mais, não duvido que a Elaine Belloc se venceria o Beyonder facilmente. Agora, o Beyonder que eu estou citando aqui, considerando aqui, né, é o Beyonder Ômega, que é o mesmo Beyonder, né, o atual, pois além dele estar muito mais poderoso do que na Era de Ouro da Marvel, ele ainda também tem um domínio de todo o seu poder, algo que ele não tinha antes. Atualmente a cosmologia da Marvel está bem maior e bem mais organizada do que a DC, e de alguns anos para cá o universo DC também está uma bagunça, só pelo fato do próprio Beyonder quebrar uma narrativa criada para prender ele, já me faz pensar que o ataque mais poderoso da Elaine Belloc não teria feito e também não teria o mesmo peso que uma narrativa criada. Afinal, ela não pode criar uma narrativa. Mas é óbvio que isso não é um duelo em si, né? Mas, numa análise superficial, na minha opinião, Beyond Omega venceria. Perde Leviathan das histórias. Esse não é um personagem em si, mas sim algo fora disso. A força do Leviathan das histórias repassa por toda a sua raça, conhecido como hierarquia dos cetáceos. O único filhote da raça Leviathan já é capaz de destruir a hierarquia das histórias. E eles também estão completamente além e também não podem ser afetados pela destruição das hierarquias. Esses filhotes são apenas parte da hierarquia dos cetáceos, que é apenas uma regressão infinita de baleias que contém então umas às outras. E é claro que o Leviatã é a baleia final e contém toda a hierarquia. Os Levinos, por exemplo, são capazes de destruir a hierarquia das histórias, bem como também o Leviatã, que é semelhante a eles por ver a história como um próprio sonho. Para explicar a hierarquia resumidamente, tá? É basicamente uma quantidade infinita de mundos que são vistos como histórias em camadas. Uma história em uma camada superior está infinitivamente acima de uma história em uma camada inferior e a ver como nada além de ficção. A hierarquia das histórias é dita então como controlada por um canal narrativo de puro conceito. A hierarquia das histórias está além do conceito de dimensões e pode também adicionar elas ao espaço físico à vontade. Indo completamente além da hierarquia das histórias e também do canal narrativo estando então no domínio chamado então de página e existe como um vasto
nada, um reino além de toda existência e inexistência. E esse é o lugar onde Leviatã existe. Então nem tem muita conversa, né? Nessa luta, Beyonder seria massacrado completamente. Vence Alien X. Essa é uma luta e também uma discussão que muitos entram. Alien X pode recriar o universo e acumular a destruição do seu próprio poder. Só com uma pequena quantidade de poder do Alien X, o Ben já podia cortar barreiras extradimensionais. Alien X também pode então mudar o espaço e o tempo, ele também pode então redefinir o tempo e muitas outras coisas. Mas o Beyonder é um ser que destrói o multiverso infinito da Marvel. Facilmente. O multiverso ou o universo Marvel é infinitas vezes mais poderoso e maior também do que o próprio universo de Ben 10. O Beyonder ele supera entidades como a eternidade, o infinito, facilmente da Marvel. Imagine o que ele faria com o próprio Alien X. Perde a Arlequina Witchcon. Em ocasiões normais, a Arlequina nunca venceria o Beyonder. Mas existe então o auge da Arlequina, que eu já comentei aqui no canal algumas vezes, onde ela então literalmente apagou toda a continuidade DC. A história que se passa é a Arlequina número 50 de 2016. Essa é uma edição de aniversário da Arlequina. Nela, a Arlequina então literalmente consegue ver o próprio quadrinho que estava então à venda então em uma banca. Só que ela não esperava que esse quadrinho era o seu quadrinho, né? E continha também o seu próprio poder imenso. Ela consegue então se ver dentro do próprio quadrinho, observando ela mesma, né? Ela e também a sua mãe também, se vendo em um quadrinho em si, é um negócio de louco. Só que não para por aí, não é só isso. Por ser conta de uma história da Arlequina, seu quadrinho é como se fosse uma consequência dos seus poderes envolvidos ali. A Arlequina então, ela apaga a sua mãe da realidade sem querer, e não é só isso. E a Arlequina também está no lugar errado na hora errada. Não era para ela estar lá, interagindo com uma arma de destruição da continuidade, que é o próprio quadrinho dela. Resumindo, o próprio gibi, quadrinho da Arlequina, é capaz então de apagar toda a realidade. E assim foi que ela destruiu então toda a continuidade da DC. Uma das representações do roteirista da DC, June DC, também ela se torna então uma ameaça com o próprio poder da própria Arlequina. E com esse poder todo que a Arlequina tem, inclusive a sala dos roteiristas da DC também é afetada. Esse evento então da Arlequina, a destruição que ela causou, foi o pior que a guerra do leite lá em Superman Leiteiro. E se você acha que o Beyonder venceria, não, ele não venceria. A continuidade é a força que estabiliza a realidade, impedindo que ela então descontrole então totalmente. E uma das próprias representações roteiristas da DC, a pessoa que cria narrativas, viu que o que a Arlequina fez era de uma completa ameaça a tudo. Enfim, no final a Arlequina então vê que esse poder é tipo o House of Ideas, né? O AK das ideias da Marvel. Seu poder vem literalmente do amor. E com tudo sendo então destruído, a roteirista também foi afetada e com ela também toda a realidade da DC em si. Até que não sobre mais nada, somente a própria Arlequina num vazio completo. E a Arlequina então no final consegue então restaurar tudo, escrevendo então numa folha de papel. Vence Lucifer Stark. De um tempo pra cá, Lucifer e Beyonder se fez presente em muitas batalhas e discussões. E não é de menos, dois grandes personagens. Eu cheguei a fazer até um duelo aqui no canal, já faz algum tempo, alguns anos, né? Naquela época nem existia então Beyonder Omega. E de alguns anos pra cá, principalmente depois que eu fiz esse duelo, meu pensamento sobre essa batalha mudou bastante. Principalmente meus argumentos usados estão naquela batalha. Hoje são mais diferentes, mais refinados e mais consolidados. E se você me perguntar hoje, Thiago, quem vence? Beyonder considerando tudo. Contra o Lucifer, quem vence? Pra mim, por todo o contexto, a estrutura e a importância que ambos têm em seus universos, na minha opinião, Beyonder venceria. Mas não seria algo que seria tão fácil assim. Talvez bem provável que fosse a mesma dificuldade que a Elena Belloc. Ambos ofereceram dificuldades para sair vitorioso. Não duvido que o Lucifer poderia sim vencer, mas as minhas apostas vão pro próprio Beyonder. Quem sabe no futuro, se vocês apoiarem também, eu trago também esse duelo atualizado com tudo que temos também sobre o Lucifer e Beyonder. Comenta aqui se vocês querem ver esse vídeo. Perde Rajun. Rapaz, esse é um dos duelos que me pedem bastante, que é Rajun e o Beyonder, né? Eu ainda quero fazer esse duelo porque existem então muitas informações para falar sobre o Rajun. Nesse vídeo ficaria impossível de eu contar tudo, mas essa batalha que ela é extremamente difícil de dizer, 100%, né? É óbvio que o tema desse vídeo é um dos personagens que o Beyonder venceria e os que ele não venceria. Eu tenho que colocar alguém, né? E principalmente dizer o porquê. E de fato, o Beyonder ele é absurdo de poderoso. Tem vários vídeos aqui no canal sobre ele e o
cara literalmente faz o multiverso da Marvel parecer algo inofensivo. Pra falar sobre o Rajun, ele é bastante delicado, tá? Porque ele tem muitas coisas, muitas informações para começo de conversa. E ele é superior também ao próprio Mercúrios, Reinhard, Amarri, Ren combinados, onde também o Rajun derrotou todos eles. Inclusive, o Ren também tinha parado o seu tempo e se tornado então o próprio Temayato. Rajun destruiu também toda a sua era do Quinto Céu, onde também o próprio Temayato até confirmou isso depois. Para o Rajun então enfrentar o Reinhard, Mercúrios e Ren em suas verdadeiras formas é algo de louco. E a própria Amarri com o seu próprio Quinto Céu, né, era algo ainda mais louco ainda. Por quê? Afinal, todos esses carinhas aí, né, que eu citei, vêm todo o multiverso como algo ficcional, algo, né, pequeno. Mesmo eles no máximo de seus poderes, eles eram muito mais fracos do que o próprio Rajun e precisavam então remover o tumor do Rajun para poder derrotar ele. O mantra do Rajun é a destruição e o Habak é a criação. E é por isso que mesmo quando eles então usam seus próprios ataques, significando então que os efeitos são diferentes e também opostos. O Taekwondo do Rajun, ele é imensurável, além também do próprio infinito. Ele também tem poderes combinados de todos os seus 5 céus anteriores. Mas o Ren Fungi, Reinhard e o seu irmão, Rajun chamou eles de pequenas batatas fritas, que ele pode tão facilmente destruir com um só dedo. E ao nascer, ele absorveu então o seu gêmeo em si mesmo, que mais tarde era conhecido como um próprio tumor, né? E a profundidade do seu desejo através do próprio tumor não é imensurável. Rajun, ele é o sexto céu e o mais poderoso de todos os céus. E para não alongar tanto, afinal eu quero fazer uma batalha deles, tá, para vocês. Eu sei que seria difícil, mas o Rajun na sua obra, ele vê e também pode mudar toda a sua cosmologia como quiser. Na minha opinião, acredito que o Rajun poderia sim vencer o Beyonder até com uma certa facilidade. Vence Homem Molecular. Beyonder e Homem Molecular são velhos inimigos, digamos assim, né? Ambos então já lutaram, tiveram suas tretas, mas o interessante é, quem criou o Homem Molecular, inclusive outros homens moleculares, né? Foi a própria raça Beyonders. De certo modo, o Beyonder hoje em dia, ele está bem mais poderoso do que antigamente. A sua capacidade então de lutar contra o Loki, que cria e prende pessoas em narrativas, é algo insano. Algo de que o Beyonder Ômega, ele é superior a todos os outros Beyonders também. Basicamente, o Beyonder está muito além do que ele mesmo já foi um dia naquela batalha antigamente. Perde a Kutosai. A Kutosai de longe é um dos personagens mais poderosos dos animes e também mangás. Se você acredita que o próprio Rajun ele já é poderoso, a Kutosai ele extrapola isso. A Kutosai no final da sua história ele acabou tão se fundindo com Sogakena, a anfitriã da lei da identidade, vulgo então ficção, para se formar então um próprio indivíduo filosófico. A filosofia que eles então incorporam indo então além da própria ficção foi chamada de solifismo. O solifismo então diz então que a única coisa que você sabe ser verdade é que você existe, e toda então a sua realidade surge então como uma projeção desse senso de identidade. Para nós, mero mortais, né, vivemos então nesse universo, mas se você olhasse de uma perspectiva diferente, o que poderia acontecer? É isso que se trata então no final, onde a Kutosai então se torna então tudo além de ficção. Se fosse o autor, quem literalmente cria ficções, histórias e universos a partir do seu próprio senso de identidade, onde então a única coisa real na história é o seu próprio senso de identidade. O solifismo que a Kutosai incorporou é a base para todos os personagens. Todos os seres supremos, todas as suas coisas na ficção, tudo isso então decorre da sua própria perspectiva dos autores sobre uma realidade falsa que eles mesmos criaram a partir do seu próprio senso de identidade. Resumindo, a Kutosai ele é extremamente mais poderoso do que qualquer ficção criada. A menos que, claro que, por seres que sejam então capazes de ser avatar do próprio autor, Beyonder não teria chance nenhuma. Vence Superman Leite. Milkman, ou Superman Leiteiro, é uma versão do Superman que é bastante interpretada de maneira errada. Muitos dizem que ele é uma versão do Superman mais poderosa, mas eu discordo completamente disso. Afinal, tudo que é dito desse Superman é pura e mera falácia. Sim, ele é forte, mas nada além do que dizem por aí. O que faria desse Superman ser poderoso seria caso ele tivesse então o botão da Hitcom Corps. Nesse botão, ele então é capaz então de reinicializar o universo DC. Como esse botão nunca foi usado pelo próprio Superman, não há motivo algum para querer buffar esse personagem como esse Superman. Fora que esse mesmo Superman perdeu para alguns heróis que tinham então invadido a Hitcom Corps. No mais,
O Beyonder então conseguiu então vencer ele também facilmente. Perde Thanos Regulador Astral. Não menos importante, o Thanos Regulador Astral é a versão mais poderosa do Thanos e uma das versões ou auges, né, mais poderosa da Marvel. Ele é de fato um ser absoluto e poderoso. Porque ao obter o Regulador Astral, que é o artefato, digamos assim, criado pela própria Toa, ao obter isso, Thanos então é capaz de absorver todas as entidades possíveis, desde morte, eternidade, Loja do Caos, Ordem, Tribunal Vivo, Galactus, Infinito e muitos outros, até mesmo o próprio avatar do próprio Toa, onde também o Thanos se tornou então a própria realidade, o próprio quadrinho da Marvel. E com o poder desse, o Beyonder seria então só mais um a ser absorvido pelo próprio Thanos Regulador Astral. Mas e você, o que você acha? Quem você acha que venceria o Beyonder? Faça sua lista Só agora nos comentários. poderosos, eu vou deixar um desafio agora. Apenas seres poderosos enfrentando o Beyonder aqui. Afinal, né? Tipo, um personagem tão apelão tem que enfrentar personagens muitos apelões para poder bater de frente contra ele. E Yakutusai, né? Até agora, esse personagem aí, poucos conseguiram vencer ele, né? Personagem realmente ridículo em questão de força, né? O que fizeram com ele foi anormal. E quando você assiste o anime do Yakutusai, eu esqueci o nome do anime. Agora eu não vou lembrar o nome dele. Tipo, você não pensa que ele é um personagem tão poderoso assim. Lá na história, no anime em si, beleza. Tipo, vai acontecendo várias coisas que vai deixando ele cada vez mais forte. Só que você não pensa que ele é um ser tão absoluto igual esse daqui, né? E só que no mangá é totalmente diferente, né? Mangá Light Novel é totalmente diferente a força dele. O patamar que ele já atingiu, tipo, não é normal. Então, eu achei, tipo, seria interessante se tivesse trazido também o Anos Voldgord aqui pra enfrentar o Beyonder, né? Porque, como voltou agora a lançar, né, o anime do Anos, né, o Mao, tipo, ele tá mostrando muitos feitos muito incríveis nessa segunda temporada, que eu já sabia que o personagem era ridículo. Mas agora ele tá mais ridículo ainda, ele tá muito apelão o Anos. Então, eu queria saber qual que seria, né, essa batalha, né? Se ele venceria ou se ele perderia. Pode ser que no caso o Anos do anime atualmente, pode ser que ele perderia, não sei, né? Porque mesmo atualmente o cara já é um monstro. Imagine ele na Light Novel do mangá, o quão poderoso o cara já não é, né? Então assim, eu acho bem interessante. Então vários personagens bem apelão aqui que apareceram, alguns muito poderosos, mas mesmo assim não conseguiram bater de frente contra o Beyonder, e outros que já não tem nem como mais calcular, né? A força desses caras já tá muito além. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte e se inscreve no canal. Deixa nos comentários se é um vídeo mesmo que tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!